Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vou convidar vocês para a gente fechar os olhos. Elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, pedindo a Ele que nesse instante possamos ser abençoados, envolvidos na luz crística de paz, tranquilidade, amor. Elevando o nosso pensamento a Jesus, pedindo que os ensinamentos do Cristo, de Emmanuel, possam ter um significado especial para a gente hoje, melhorando o nosso entendimento e a forma como nós vamos aplicar isso nas nossas vidas, que assim seja. Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos. Nós continuamos aqui com o estudo do livro Vinha de Luz. É um livro psicografado por Chico Xavier, o espírito é Emmanuel. E Emmanuel sempre pega um trecho da Bíblia, normalmente é Paulo, Emmanuel é um discípulo de Paulo, mas hoje vamos falar um pouquinho de uma parte do Evangelho de Mateus. Isso está no capítulo 6, então é um capítulo após Mateus nos trazer a parte mais profunda do Evangelho do Cristo, que é o Sermão da Montanha. E ele nos traz hoje esse verso 31, onde Jesus dizia à multidão: não andeis, pois, inquietos. E vocês vão ver aqui, na lição de Emmanuel principalmente, como esse tema é absolutamente atual para todos nós. Então, quando a gente vai lá na Bíblia, depois de uma série de coisas que Jesus vai trazendo, ele entra nessa parte, que tem muito a ver com a gente hoje, muito a ver com a nossa sociedade, com a forma como a gente vive, onde ele fala o seguinte. Então, isso está no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Lá no verso 25, Jesus diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Aí entra aqui no verso que Emmanuel traz para a gente poder estudar, no capítulo 86 do livro Vinha de Luz. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro, preste bastante atenção nesses dois últimos versos aqui. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. É uma mensagem belíssima, né? O Evangelho de Mateus ele é muito interessante, muito bonito, muito profundo. Mateus era mais culto que os outros discípulos, né? Sendo publicano, sabia escrever e ler de forma mais completa, fazer conta, porque cuidava do dinheiro. E então o Evangelho de Mateus traz essa profundidade. Salomão foi filho de Davi, tido como o maior dos reis dos judeus até Jesus aparecer, mas Salomão era conhecido pela sua sabedoria. Vários dos salmos presentes na Bíblia foram escritos por Salomão. E aqui Jesus nos fala isso, até mesmo Salomão, em toda a sua glória, nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer deles. Então são lições muito profundas, muito práticas que Jesus está trazendo para a gente. Essa situação aqui de se preocupar com o que comer, com o que beber, com o que vestir, ela é a vida da grande maioria das pessoas. Seja por necessidade, seja por hábito de só enxergar aquilo que é material. Então, Emmanuel, lá no capítulo 86, do livro Vinho de Luz, ele nos traz esse texto aqui que eu vou ler e depois a gente vai conversar de tudo junto. Então ele fala o seguinte, porque quando Jesus fala lá, para a gente não se preocupar, ele explica, Jesus não recomenda indiferença ou irresponsabilidade. O mestre, que preconizou oração e vigilância, o orai e vigiai, não aconselharia despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege, a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes, com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais, na obra que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares, há derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura do zenite, no ponto mais alto do céu, ou zênite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Marcham atormentados por desconfianças atrozes. E por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito a frivolidades de toda sorte. E se pudessem, pintariam o céu de negro para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. E Emmanuel conclui, na terra, Jesus é o Senhor, que se fez servo de todos por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? A palavra do Cristo, meus irmãos, ela é absolutamente cristalina nessa parábola, nessa lição do capítulo 6. Às vezes Jesus fala de forma misteriosa, mas aqui não. Aqui ele é direto. Aqui ele nos traz uma mensagem que todos nós, sem exceção, conseguimos entender. Dizem que é Dalai Lama que fala essa frase, que nós passamos a vida como se a gente nunca fosse desencarnar.
como se a morte não existisse, presos às preocupações do dia a dia, preocupações mundanas, exatamente como Jesus coloca lá na Bíblia há 2000 anos atrás. E nos esquecemos da grandiosidade do trabalho de Deus em nossas vidas. Nos esquecemos dessa geometria sagrada que rege o universo e que deixa os planetas estáveis, que nos permite ter dia e noite, estações do ano, água potável, ou seja, a vida em si mesma. Sempre voltado para o nosso umbigo. Nós, espíritas, temos a crença. Somos espíritos eternos, vestindo um corpo transitório de carne. Mas nós não nos comportamos assim. Nós não gerimos a nossa vida do ponto de vida espiritual. Nós não conseguimos tirar o nosso raciocínio do material, do aqui e agora. Não é, João Rocha? Obviamente, como deixa claro o próprio Cristo, então quando a gente vai lá na Bíblia, no versículo 32, olha o que Jesus fala. De certo, vosso Pai, aqui é uma ironia, né? De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. É óbvio que Ele sabe. E Ele, como Pai amoroso, cuida de nós em todas essas coisas também. Mas essa não é a razão primordial. Essa é a mensagem principal que o Cristo está trazendo aqui. Essa não é a razão primordial pela qual nós reencarnamos. Nós não podemos, mais uma vez, desperdiçar a nossa existência somente com preocupações materiais. Deixando claro que as preocupações materiais são importantes. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos ganhar dinheiro, nós precisamos sobreviver, precisamos melhorar de vida. Tudo isso faz parte do jogo. Só que esse não é o objetivo. O ponto fundamental da palavra de Jesus, através do Evangelho de Mateus, se encontra no verso 33. É esse que está aqui na tela. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha que lindo isso. Mas o que significa buscar o reino de Deus? Não estariam todas as coisas criadas no universo dentro do reino de Deus? A terra não faz parte do reino de Deus? Então, quer dizer, se a gente buscar as coisas da terra, as coisas materiais, é disso que Jesus está falando? Então, obviamente, que tudo que existe no universo é criação divina e faz parte do reino de Deus. Mas aqui a gente tem que olhar o contexto histórico de quando e como Jesus está trazendo essa palavra que foi descrita por Mateus. Quando Jesus falava às multidões, trazia uma ideia revolucionária, diferente, para usar um termo atual, disruptiva. Falava do reino de Deus de uma forma muito diferente. E é disso que ele traz aqui. A ideia de Jesus era revolucionária, por quê? Naquela época, as pessoas acreditavam que elas eram predestinadas. Quem era rico estava sob o favor de Deus. Quem era pobre não estava no favor de Deus. E de alguma forma merecia sofrer essa privação financeira. Merecia ser escravo. Era uma maldição familiar. E os que estavam bem de situação se entendiam como seres privilegiados. E era para eles o reino de Deus. Essa era a crença da época. E Jesus muda isso completamente.
Por isso que Jesus era revolucionário, por isso que ele foi pregado na cruz. Porque ele mexeu num vespeiro que estava instituído aí há muitos séculos. Até mesmo a Igreja Católica acreditou e defendeu durante muito tempo que os escravos não tinham alma. Se não tem alma, como é que vai aspirar a um lugar bom depois da morte? Olha que loucura isso. Mas eram as crenças vigentes durante muito tempo, né? Muito antes de Jesus e muito depois, até o final da Idade Média. Os menos favorecidos de toda sorte se acreditavam, se achavam esquecidos de Deus, por Deus, fora do favor de Deus. Aí chega Jesus e fala o quê? Gente, tem isso não. Isso é bobagem. Não interessa o jeito que você nasceu. Não interessa a sua raça, sua cor, seu credo. Muda a partir de agora. Acredita e pratique o que eu estou falando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso não é uma frase de orgulho, de exaltação. Quando Jesus fala aqui do caminho, Jesus fala do exemplo. Eu vim. Vocês não têm ideia de onde eu saí. Não precisava estar aqui, reencarnei. Estou mostrando para vocês. Nasci numa manjedoura, numa pobreza danada. Podia estar no templo ensinando os professores. Resolvi trabalhar com meu pai de carpinteiro. Morreu na cruz sozinho. Esse é o caminho. Essa é a forma que a gente vai chegar no reino de Deus. Então aí já não interessa mais de onde você vem, o que você tem, quem você é. E as pessoas não aceitaram isso. Pregaram Jesus na cruz. Muita gente ainda continua não aceitando isso. Então isso é que constitui buscar o reino de Deus. Não é um local. É uma coisa interna. É uma situação de alma. É estar em harmonia com uma ideia. Essa ideia do Cristo, que é a mais perfeita que nós temos. Mas aí vem a parte difícil. Olha lá no capítulo 33 ainda, do verso, quando Jesus fala, buscai primeiro o reino de Deus, mas aí ele complementa, e a sua justiça. Aí é que dói. A justiça do reino de Deus não é a justiça do reino dos homens. Por aqui, como nos diz Emmanuel, os pessimistas de plantão se multiplicam e reclamam benesses, concessões desmerecidas. Então nós queremos seguir Jesus. Nós acreditamos na palavra do Cristo. Nós nos colocamos como ceareiros do Cristo. Mas a menor dificuldade, nós nos revoltamos contra isso. Nos sentindo injustiçados. Eu consigo entender o porquê que o outro sofre. Mas quando vem para mim, aí eu bandeio para o lado dos injustiçados. Porque eu ainda estou procurando a justiça dos homens. Mas o que Jesus nos recomenda aqui é seguir o exemplo dele, busca o reino de Deus e sua justiça. Mas eu preciso entender o que é essa justiça. Parar de se sentir vítima de tudo e de todos, como se a humanidade estivesse a serviço dos meus caprichos, por mais esdrúxulos que eles sejam. Os que têm poder material, seja esse poder dinheiro, política, poder hoje muito comum de influenciação na mídia. Gente completamente oligofrênica. Porque tem seguidores.
se acha no direito de falar as maiores barbaridades sobre questões médicas, sobre questões religiosas, sobre questões políticas, e aí vai. Para que estudar? O resumo hoje, quando a gente abre Instagram e grupo de WhatsApp, é para que estudar? Se qualquer imbecil de plantão pode falar a coisa mais estúpida do mundo e um monte de gente está acreditando. Nós é que precisamos ter o senso crítico de não aceitar isso. Todo mundo que está, de alguma forma, se sentindo empoderado tem que tomar muito cuidado para não agir como os ricos na época de Jesus, se considerando seres especiais da criação, seres inquestionáveis. A gente repete, né? É um ditado francês muito famoso que fala: quanto mais se muda, mais continua a mesma coisa. A vida parece que vai se repetindo em outra roupagem. Jesus foi assassinado porque ousou questionar o fato de que ninguém está predestinado a nada. É o seu esforço pessoal que vai te levar para o Pai. Mas não. Hoje, porque a pessoa tem algum poderzinho, essa síndrome dos pequenos poderes, ela se acha especial. E quando alguma coisa vai contra, se sente injustiçado. Buscar a justiça de Deus requer aprofundamento dos ensinos do Cristo. E aí Emmanuel nos auxilia demais, muito mesmo, quando ele traz aqui para a gente exatamente sobre isso. E se a gente não pensar, não compreender o papel da reencarnação, não faz sentido isso aqui. Somente a reencarnação é capaz de explicar essas aparentes distorções, os praquês dos sofrimentos, das dificuldades, sem se preocupar com o porquê, o para quê. São oportunidades de reharmonizar energias desarmonizadas, de uma forma muito simples. Nós temos obrigação com o nosso passado. Nós não temos que viver baseado no nosso passado. Isso é horrível. Mas nós temos uma obrigação com ele. Uma obrigação pessoal, de ética. O mundo sempre nos parecerá um local triste e injusto se a gente não trouxer a reencarnação para essa equação. Vai ficar muito, muito pobre. Quando Jesus nos chama ao trabalho contínuo, ao buscar o reino de Deus. É um trabalho contínuo, apesar da tristeza, apesar da dificuldade, privação. Ele nos mostra que existe um caminho mais importante para a nossa vida do que essa corrida eterna e desenfreada pelas posses materiais. É a inversão completa de valores. Toda e qualquer posse é ilusória. O meu filho, a minha filha, ilusão. Ninguém é de ninguém. O meu pai, não. Irmãos multimilenares, indo e vindo, se reencontrando, ocupando papéis diferentes. É maravilhoso que o amor exista e as sintonias surjam e coisas terríveis sejam curadas pelo poder que a família tem. A capacidade que está na mesma família consegue fazer isso porque o nosso amor é limitado, ele é míope. Ele ainda não é universal, como nos pede o Cristo. Amar os que te amam, diz Jesus, até os publicanos os fazem. Que benefício há nisso? Mas é só o que a gente consegue fazer. E já está bom. Não é de todo ruim. Essa nossa, pelo menos, capacidade de amar a nossa família. Jesus nos diz
Buscai o reino de Deus e a sua justiça. É o vem a mim, mas entendendo que por conta de tudo que nós voluntariamente já fizemos. Vou repetir. Voluntariamente já fizemos e continuamos fazendo. Todos os dias nós fazemos escolhas. Eu posso perdoar alguma situação e me libertar daquilo, mas eu arrumo desculpas para mim mesmo para continuar agindo como eu acho. Eu posso resistir à tentação de ter uma sexualidade absolutamente desgovernada, mas eu insisto em manter esse padrão. Eu posso resistir ao cigarro, à bebida, à droga, mas eu voluntariamente me candidato a suicídio indireto. Escolhas. Não tem o que reclamar depois. Eu dei aqui alguns exemplos, são milhares, das besteiras que a gente ainda mantém no nosso dia a dia. Então é necessário que nesse caminho de hoje, para que a gente possa se harmonizar com tudo que a gente já fez, que a gente perdoe, ame, releve, cuide, ampare, justamente porque em vivências passadas eu magoei, odiei, destratei, abandonei pessoas importantes para mim. Então é ridículo que hoje eu questione o sofrimento. Que eu me enxergue como um ser especial, injustiçado. Isso é infantil. Vamos mudar o olhar. Paulo saía das cidades, que ele ia pregar o evangelho, e aí ele mandava carta para os amigos dele, falava assim, ontem fomos lá em Goiânia, graças a Deus, saímos de lá apedrejados, podendo testemunhar ao Cristo a nossa fidelidade. Mas aí vai você lá, pregador do Cristo, lá em Aparecida, leva uma pedrada na cabeça, literalmente ou força de expressão, recebe uma crítica, alguém entra no seu Instagram, fala, ai, o fulano não estava com a roupa legal, o que você faz? Depressão profunda. É isso, gente. É isso. Nós prometemos mundo e fundo antes de reencarnar. Chega aqui, na hora de fazer, alguém critica o que nós estamos fazendo. Alguém não deu um joinha na nossa rede social. A nossa vida acaba. Porque somos infantis. Então o convite do Cristo é para se fortalecer nesse pensamento. Não é o porquê não interessa. Ai, Jesus, por que eu estou sofrendo tanto? A pergunta está errada. Senhor, muito obrigado por tudo que está acontecendo na minha vida. Porque hoje eu já posso sofrer. Eu já entendo que o sofrimento pode melhorar a minha vida espiritual. Então, Senhor, me dá força para que eu possa entender o para quê. O que é para eu fazer com isso? Qual que é a lição a ser aprendida? Qual que é o caminho a ser consertado? Aí sim, aí nós estamos tendo uma visão madura. Nós estamos procurando o reino de Deus e a sua justiça. Ah, mas todo mundo está pensando o que de mim? Eu nunca fiz nada de errado nisso aí, estou sendo acusado disso e daquilo. Bem-vindo. O que dizia Jesus? Quem quer me seguir, pega a sua cruz e vem. O maior de todos foi crucificado. Foi acusado de um monte de coisa. Foi mentira e morreu na cruz. Nós estamos aí vivos ainda. Levando umas cacetadas, mas faz parte da vida. Então não se sinta vítima, não se sinta injustiçado, mas antes compreenda a justiça divina como o amor
que vem apagar a multidão dos pecados. O amor que te sustenta nessa caminhada. E ao fazer isso, tudo mais lhe será acrescentado. Às vezes esse tudo mais não vai ser aquilo que você queria no início, mas também já não importa. Porque seu foco mudou. Você não precisa mais comprar 8 pares de sapato parcelado em um carnezinho de 20 vezes e passar 2 anos de endividado. Não precisa disso. Você não precisa mais morrer porque o seu vizinho comprou um carro, não sei de que jeito, você precisa ter um carro igual. Isso já não tem importância. Você vai querer viver bem, você vai querer morar bem, você vai querer viajar, vestir do jeito que você gosta, porque isso te agrada. Ponto final. Mas não é a coisa mais importante do mundo. Não é o seu objetivo de vida. Faz parte da sua caminhada. Dentro da sua caminhada, você nasce numa família, você tem uma profissão, você se casa, tem filhos. Isso tudo faz parte da caminhada. Não é a sua caminhada. A sua caminhada é sempre você com você mesmo. Porque na hora do desencarne, que a gente for atendido, que estiver lá com o mentor, vamos dar uma olhadinha aqui, como é que foi? Aí, meu amigo, não tem pai nem mãe, você joga a culpa, não tem marido, nem mulher, nem filho, nem trabalho, nem chefe, nem empregado, nem dinheiro ou falta dele. A pergunta vai ser direta. Meu filho, o que você fez com o que eu te dei? Aí você vai ter que olhar e falar assim, não fiz nada. Porque fiquei reclamando de tudo. Então você entra na fila aí, porque tem 42 bilhões, 50 bilhões de espíritos aí querendo reencarnar. André Luiz fala isso, 8 vezes mais espíritos do que encarnados. Entra na fila, nós temos que ajeitar todo mundo de novo. Porque quando você for reencarnar, tivemos que pegar seu pai, sua mãe, seus irmãos, combinar com quem você ia casar, seus filhos. Foi um xadrez louco, nós vamos fazer de novo. Mas você espera aí. É isso. Essa é a questão. O que é que nós queremos que seja acrescentado na nossa vida? Ao entender o que é importante, o foco muda, a roupa, a comida, a bebida, a casa passa a ser parte. Tudo isso é importante. Isso é hipocrisia, não sei que eu vou morar no meio do mato na caverna. Falar que isso não é importante. Tudo isso é importante. Só não é o objetivo. Não é a vida em si mesmo. E aí a gente volta no Evangelho de Mateus, lá no 34. Olha que lindo isso para a gente caminhar para encerrar. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Ah, mas agora, gente, eu inventei um negócio sensacional. Mindfulness. Vou fazer curso e cobrar. Vai ler a Bíblia, sim. Jesus já falava isso há 2000 anos atrás. Concentra no aqui e no agora. Não inventa moda, não. Não vos inquietei pelo dia de amanhã. Aqui está a chave. Vamos lembrar o que é ansiedade. Porque quando Jesus, olha o capítulo, saibamos confiar, não andeis, pois, inquietos. Qual que é o principal problema da maioria de nós aqui? Que atrapalha o nosso sono, que atrapalha os relacionamentos? Ansiedade, preocupação. E o que é ansiedade? Controle. Eu quero controlar as situações. Ah, mas meu filho vai passar não sei o que, não sei o que. A pessoa fica louca. Ah, mas meu pai, minha mãe, não sei o que, a pessoa fica louca. Ah, lá no meu trabalho vai mudar. É o que Emmanuel traz. Tudo é motivo de problema para aquela pessoa.
Porque ela quer controlar tudo, o coração está no lugar certo. É ótimo preocupar com o filho, cuidar, preocupar não, cuidar de pai, de trabalho, de conservar o que é bom na nossa vida. Mas isso não é nosso. Eu não tenho controle sobre nada. Absolutamente nada, gente. Lembra do plano Collor? Eu só achava que estava bem, tinha dinheiro lá, foi lá, confiscou o dinheiro dele. O mundo é assim, do dia para o outro muda tudo. Nós não temos controle de absolutamente nada. Então nós temos que fazer uma escolha. A Bíblia nos fala de uma coisa maravilhosa, extraordinária, muito difícil de fazer. Descansar no Senhor, complexo e simples ao mesmo tempo. Pensa numa pessoa que você confia. Você pode abrir seu coração para ela. E aí você vai lá e vai falar, fulano, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Aí vocês discutem, ela pega e fala assim, eu vou resolver isso para você. Deixa comigo. Você confia. Seu coração fica tranquilo, você agradece. Nossa, que bom ter uma pessoa assim, né? É isso que a Bíblia fala. Mas por que você chegou nesse ponto de confiar nessa pessoa? Intimidade. Intimidade tem coisa boa também. Intimidade é uma coisa assim que normalmente gera filho, problema, mas tem um lado bom da intimidade. Traz confiança. Então como que você, que não dá conta de rezar um Pai Nosso quando vai dormir, porque no Pai Nosso você já desmaiou, vai ter intimidade com Deus para entregar? Você não tem relação com Deus. O que traz intimidade com Deus? Oração. Oração na hora que está bom, oração na hora que está ruim, oração na hora que eu acordo, oração na hora que eu estou no trânsito. Não é coisa decorada, ladainha de minutos, não, é fechar o olho. Sentir intimidade com Deus. Porque quando você adquire intimidade com Deus, você pode entregar, porque você confia. Você não quer saber. Você não tem certeza do resultado. Mas você tem confiança em entregar. Aí eu consigo sair do controle. Meu Deus, minha mãe vai precisar fazer um exame ou cirurgia, está me angustiando demais. Eu não dou conta de resolver isso, mas eu coloco nas suas mãos. Eu entrego. E aí eu vou deixar de ser inquieto. Aí eu vou deixar de ser ansioso. Então, quando Jesus nos diz no verso 24, no 34, que o dia de amanhã cuidará de si mesmo, o que ele quer dizer? Que hoje eu sou o que eu fiz ontem. Amanhã eu vou ser o que eu faço hoje. Então, como é que eu cuido do amanhã? No hoje. Sadhguru, um sábio indiano maravilhoso, ele nos fala o seguinte, que a diferença dos homens e dos animais reside em duas coisas: memória e criatividade. Mas a gente usa a nossa memória para ficar preso no passado. 8 de março de 1992, o João Rocha não respondeu meu bom dia. Preso no passado. E a gente usa a nossa criatividade para inventar um futuro que 99,99% das vezes não vai acontecer. Amanhã eu vou lá no João Rocha, eu vou falar para ele, e ele vai concordar comigo. Nós estragamos os dois maiores presentes que Deus nos deu, que nos diferencia dos animais, ficando preso ao passado e o tempo inteiro preocupado com o futuro.
Quer mudar sua vida? Atue no hoje. O hoje é tudo que temos. Tudo que temos está aqui e agora. É o estar presente. Cuide bem do seu hoje, você estará cuidando do seu amanhã. Pare para pensar no amanhã e você estará perdido em ansiedade e planejamentos desnecessários. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Jesus é muito educado. O que ele está querendo dizer aqui para a gente, para encerrar? Vai cuidar da sua vida, filho. Você tem trem demais para fazer. O que você está preocupando com um trem que nem aconteceu ainda? Foca no agora. Esse é que é importante. Gente, essa era a reflexão que eu queria trazer para vocês. Vou convidar a todos para a gente fechar os olhos. Época de Natal. Vamos fazer isso valer a pena. Vamos honrar o aniversariante. Mas vamos criar intimidade com ele. Pessoal, nós vamos fazer o passe individual. Então, nesse momento, eu vou pedir para os médiuns, quem quiser já começar, fica bem à vontade. Nós vamos entrar em contato com a espiritualidade maior. Nós vamos desejar estar em contato com essa espiritualidade maravilhosa. Abrindo nosso coração. Respira profundo e lentamente. Deixa essa luz crística penetrar pela pele, em todo o seu corpo, nutrindo cada pequena célula, cada órgão, cada sistema. Vai relaxando e entregando nas mãos desse Deus de misericórdia e de amor toda e qualquer preocupação. Respira profundo e lentamente, percebendo que aqui agora ao seu lado, os trabalhadores do Cristo, os nossos amigos e parentes desencarnados estão aqui conosco para celebrar a memória do Cristo. Vamos honrar abaixando a nossa cabeça, honrando a todo o sacrifício vivenciado por Jesus ao trazer a sua mensagem, sendo perseguido desde criança, vivendo uma vida absolutamente simples, desconhecido, até iniciar a sua missão de luz, de paz, de acolhimento, de cura. Então nós abaixamos a nossa cabeça para esse Cristo Jesus maravilhoso, nosso irmão modelo, pedindo que ele esteja presente em nossas vidas, de forma ativa, amorosa, cuidando de cada um de nós, envolvendo a nossa casa em muita luz, os nossos parentes encarnados, os nossos propósitos, nosso trabalho,
reforçando os nossos compromissos assumidos na espiritualidade maior. Mestre amado Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui. Nos auxilie para que esse Natal seja verdadeiramente uma comunhão espiritual, um reforço de propósitos, de caminho a ser seguido por todos nós. Abençoa a nossa casa, abençoa a diretoria que começa, a diretoria que sai, todos os nossos trabalhos e intencionalidades, e aqueles que aqui frequentam. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, muito obrigado, vão com Deus, muita paz, muita saúde.